caríssimo aluno da Faculdade Batista de Minas Gerais. Meu nome é Rubens Eduardo Cordeiro e nós vamos trabalhar ao longo desse tempo com a disciplina Filosofia. Eu quero dizer a você, aluno, que na verdade o que nós vamos fazer é fazer uma viagem, como diria o célebre Luís de Camões, nos Lusíadas, por mares nunca antes navegados. Isso significa que nós vamos viajar por paisagens absolutamente extraordinárias, todas elas voltadas para o mundo do saber, para o mundo do conhecimento. Bom, eu que sou uma pessoa, como professor, que tenho prazer muito grande de dar aula, tenho formação na área de teologia, filosofia, sou mestre em psicologia e quero muito que nós façamos uma parceria ao longo desse tempo. Mas vejam, para começarmos a trabalhar com filosofia, nós temos que começar necessariamente do começo. Então, a primeira coisa é tentarmos discernir bem o que é a filosofia. Para pensarmos a respeito, nós vamos começar com aquilo que as pessoas conhecem como filosofia de vida. O que significa isso na prática? Significa que nós, seres humanos, temos o privilégio, desde que nascemos, de exercitarmos a nossa capacidade filosófica. Deixa eu dar um exemplo e eu acho que vocês vão entender muito bem. Quando uma criança nasce, ela começa, na medida que vão passando os seus primeiros meses de vida, progressivamente a assimilar a capacidade de se comunicar a linguagem. A criança ali pelo seu 8º, 9º mês de vida, já começa a balbuciar as primeiras palavras. Na prática, isso significa que essa criança começa progressivamente a entrar no mundo do símbolo. Quando ela entra no mundo do símbolo, ela começa a interpretar a realidade. De certo modo, nesse exercício, ela já começa o seu percurso filosófico. Vejam, por exemplo, quando a criança começa a falar o nome do pai e o nome da mãe, por exemplo. Quando ela está sozinha e pronuncia esse nome, ela traz, através do símbolo, para perto de si, para o seu sentimento e para a sua mente, a imagem do pai e a imagem da mãe. Significa que essa criança, na prática, começa a interpretar a realidade à sua volta. Quando nós pensamos na filosofia assim, nós podemos dizer que, desse ponto de vista, todo mundo é filósofo. Eu sou um filósofo, você também é um filósofo, porque interpreta o mundo à sua volta. É por isso que o dramaturgo, jornalista, escritor brasileiro muito famoso, chamado Milor Fernandes, costumava dizer que o livre pensar é só pensar. Então, na medida em que nós pensamos, nós exercitamos a nossa capacidade de, em alguma medida, sermos filósofos. Só que tem um pequeno detalhe. Quando nós pensamos em filosofia do ponto de vista de uma disciplina formal, aí nós damos um passo adiante. Porque não só pensamos genericamente, mas pensamos focados na direção de um objetivo específico. E isso começa já a partir do significado do próprio nome filosofia. Para nós explicarmos um pouco do que significa o nome filosofia, seria muito importante que eu conte para vocês uma pequena história. Trata-se da história de um sábio chamado Pitágoras. Pitágoras, mais ou menos cerca de 700 anos antes de Cristo, visitando um certo lugar, uma pessoa ali, que na verdade era o rei daquele lugar, muito impressionada com a capacidade de vasto conhecimento demonstrada por Pitágoras, resolveu chamá-lo de sábio. Ao que ele respondeu: meus caros, sábio eu não sou. Eu sou apenas um amigo da sabedoria. Ao se descrever como uma pessoa que era apenas um amigo da sabedoria, ele queria dizer que humildemente não sabia de todas as coisas, mas ao mesmo tempo, imperceptivelmente, inconscientemente, ele estava criando o nome de uma disciplina que se tornaria depois a mãe de todas as ciências. A filosofia, na verdade, significa exatamente isso, como Pitágoras pensou. O filósofo é aquele que é amigo do saber. O princípio da palavra filosofia, philos, vem do grego philéu, que significa amigo. Essa expressão unida à expressão sofia, que significa sabedoria, dá então a palavra filosofia, amigo da sabedoria, amigo do saber. Mas além disso, a filosofia pode ser compreendida de uma outra forma. Vejam vocês, nós estamos aprofundando progressivamente o conceito de filosofia. A filosofia, quando se pensa nela, pensa-se muito no termo grego logos. Por quê?
palavra logos, na língua grega, significa razão. Pensa-se sempre que o filósofo é aquele que exercita a sua capacidade de raciocinar racionalmente, razão, raciocínio, pensamento. Isso pode sugerir que o filósofo é uma pessoa muito distante da realidade cotidiana, que ele fica, permita-me usar essa metáfora, que ele fica como um ermitão. Sabe o que é um ermitão? Um ermitão é um sujeito estranho, esquisito, que fica isolado no alto da montanha, pensando e pensando e pensando sobre as coisas da vida. Na verdade, o filósofo, definitivamente, não é um ermitão, distante da realidade cotidiana. É uma pessoa que tem prazer na vida de cada dia e, a partir do exame do cotidiano, é que vai extrair uma reflexão que se transforma em conceitos que vão aos pouquinhos se constituindo, afinal de contas, no que é a filosofia. Nesse sentido, então, a filosofia não é apenas puro raciocínio, ou como diriam os gregos, puro logos. A filosofia vai ser muito mais compreendida como uma procura amorosa da verdade. Ou seja, a pessoa encontra um determinado objeto de realidade que provoca nela uma profunda impressão, chama a atenção dessa pessoa, desse filósofo, ele então vai tentar entender o que se passa naquele processo, elaborando a partir daí uma série de conceitos que, como eu disse anteriormente, vão constituir a filosofia. Por isso nós podemos dizer, sem medo de errar, que a filosofia não é puro logos, mas a filosofia é a procura amorosa da verdade. Agora, quanto mais nós formalizamos a nossa compreensão da filosofia, mais nós somos convidados a entrar em contato com um novo conjunto de conceitos. Por exemplo, uma das características da filosofia é que a filosofia é radical. A ideia da radicalidade da filosofia é que o filósofo, quando pensa a respeito de um determinado objeto da realidade, ele não só pensa para passar o tempo, ele pensa tentando entender a realidade de maneira muito profunda. É nesse sentido que nós encontramos o caráter radical da reflexão filosófica, que é uma de suas características mais importantes. Esse caráter de radicalidade nos lembra que a expressão vem do latim radix, ou radice, que significa fundamento, base. De certa maneira, a filosofia busca a base da compreensão da realidade, de tal maneira que o conceito elaborado a partir daí possa se transformar, veja bem, numa ferramenta para que possamos compreender a realidade à nossa volta. Mas, além disso, uma outra característica muito importante dessa nossa progressiva compreensão do que significa uma reflexão filosófica é que a reflexão filosófica ela é globalizante. Ora, o que significa isso na prática? É que ela trabalha com vários conceitos ao mesmo tempo. Ao entender uma realidade, parte-se do pressuposto que aquela realidade não acontece isolada de um contexto mais amplo. Vejam comigo, cada evento da realidade, quando ele acontece dentro de um determinado contexto. Para que eu possa compreender o porquê daquele fenômeno, eu vou ter que compreender também o contexto no qual ele surge. A partir daí, nessa visão mais global, uma visão que nós diríamos também de conjunto, é muito mais fácil compreender o que é, no sentido um pouco mais profundo, a reflexão filosófica. Além disso, a reflexão filosófica parte de um dado importantíssimo, que é a nossa capacidade de fazer perguntas. Toda pessoa que pretende caminhar no percurso da filosofia, necessariamente faz perguntas. É o começo do processo filosófico. Essas são apenas algumas características da filosofia. Na nossa próxima aula, nós veremos algumas outras que são muito importantes para que nós compreendamos um pouco mais profundamente o que significa essa disciplina tão importante que é a disciplina filosofia. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.